As realidades são muitas, as agruras são diversas, mas nós aqui queremos condensar alguns dados, algumas informações que estão presentes em todos, para poder compreender realmente o quadro municipalista atual e motivar, explicar e justificar este momento que iniciamos agora com o Dia do Basta. Vamos ali com a distorção federativa, a capacidade de arrecadação. Nós podemos ver ali perfeitamente que a União detém 66% de toda a arrecadação do país, os 27 estados brasileiros, 26%, e os 5.500 municípios brasileiros, só 7.000, só 7,3% a capacidade de arrecadação. Ou seja, por mais que o prefeito se esforce para arrecadar dinheiro, o limite constitucional dele é de 7% de todo o bolo de arrecadação. A capacidade de produzir receita do município é muito restrita. Por isso, os municípios ficam na dependência de repasses financeiros do Estado e da União, principalmente da União, que tem uma maior capacidade de arrecadação. Depois nós vamos mostrar um quadro seguinte, que é a distribuição do bolo tributário. De tudo que é arrecadado no Brasil, a União Federal fica com 55,5%. Os 27 estados do Brasil ficam com 25,8%. E os municípios brasileiros, os 5.500 municípios brasileiros, com 18,7%. Mostrando que lá na ponta, aonde as coisas acontecem, porque todo esse dinheiro arrecadado pela União e pelos estados, e é bom frisar isso, todas as políticas públicas nacionais, todas, são executadas pelos prefeitos. O governo federal, a União Federal, não tem estrutura administrativa nos municípios. Então, toda a ação federal depende do município acontecer. Nós, prefeitos, é que carregamos nas costas todas as ações federais e boa parte das estaduais. Porque nós é que estamos presentes onde o povo está. E, no entanto, apesar dessa gigantesca responsabilidade diante da nação, diante de 200 milhões de brasileiros, nós só ficamos com 18% do que é arrecadado no Brasil. Por isso a situação está aí, lastimável. E os gabinetes de Brasília, os gabinetes longe do problema, ficam cheios de tecnocratas que querem mandar o Brasil achando que vão decidir a realidade do cidadão no interior do país com um índicezinho numa prancheta ou num programinha de computador. As coisas não acontecem assim. A burocracia, ela tem que ser um meio e não um fim. E hoje a burocracia domina o país, impõe aos prefeitos um ritual absurdo para se buscar algum dinheiro em Brasília, demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto o problema não pode esperar, enquanto o prefeito e o vereador é cobrado no dia a dia por uma solução. O tempo de Brasília, dizia aqui o nosso prefeito Celso Cota, o tempo de Brasília não é o tempo real do prefeito e do cidadão que quer a solução imediata para o seu problema, para o seu cotidiano. Essa distorção, essa falta de sintonia é que tenha feito acumular os problemas no nosso dia a dia. Temos aí um segundo quadro, um terceiro quadro, mostrando a distorção federativa. O orçamento da União para 2013 é de 2,5 trilhões de reais. 2,5 trilhões de reais. Um valor que a gente não está nem acostumado a falar. E o FPM, dos 5.500 municípios brasileiros, representa apenas 3% disso tudo, 3,2%, 80 bilhões. Só isso. E dizem que não tem dinheiro para a gente. Tem dinheiro para mandar foguete para o espaço, banca obra em Angola, faz obra na Venezuela, financia empresa quebrada e não tem dinheiro para o prefeito, não tem dinheiro para o município. E o orçamento da União Federal tem 2,5 trilhões de reais e dizem que não tem dinheiro para os prefeitos. E nós estamos pedindo aumento de 1, 2% só. Não estão pedindo nada demais não. E não estamos pedindo para nós prefeitos. Estamos pedindo para a estrutura municipal que cuida dos 200 milhões de brasileiros. Está aí a realidade. E dizer que não tem dinheiro. Não é possível. Continuando. O próximo quadro. As perdas do FPM. Esse pouquinho ainda de 3,2% ainda tira da gente. É pouquinho e ainda tira. Então nós ainda tivemos perdas. A estimativa para o Brasil, para esse ano, era de 80 bilhões.
E para Minas Gerais seriam 10 bilhões de FPM rateado entre os prefeitos, entre os municípios. O que foi realizado porque o governo federal desonerou o imposto, fez cortesia com o chapéu alheio, e com aqueles 2,5 trilhões de reais para impulsionar a economia, ele tira justamente daqueles 3% dos municípios. Será que não tem outra fonte para tirar dinheiro, para estimular a economia brasileira, no meio desses 2,5 trilhões de reais? Tem que ser justamente em cima do que já é pouco para os municípios. E a nossa perda está aí. Uma perda no Brasil de 7,5 bilhões de reais, e só Minas Gerais perdeu 1 bilhão, que estaria presente em cada município brasileiro, mineiro, para poder diminuir um pouco as dificuldades e as agruras de cada um. Um outro ponto é a perda da compensação da Lei Candir. Desde quando a Lei Candir foi instituída, há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nunca o governo federal, a União, deixou de dar a compensação criada pelo problema da lei. Esse ano vai ser a primeira vez que não vai ter a compensação. Então, a estimativa para o Brasil é de 2 bilhões. A perda que os municípios terão no Brasil inteiro será de 2 bilhões. Em Minas, serão 121 bilhões de reais que os prefeitos vão deixar de receber, porque o governo não vai cumprir o que vem sendo feito há mais de 15 anos, desde a instituição da lei. Então, mais uma perda aqui contabilizada. Outra perda CID, a estimativa seria para o Brasil de 612 bilhões. Minas Gerais receberia 68 bilhões. Como também a questão não foi equacionada, está aí a perda configurada para os municípios mineiros, de 68 milhões de reais. A questão dos royalties do petróleo. O Brasil teria a possibilidade de arrecadar para os municípios todos do Brasil 3 bilhões, como a questão foi votada no Congresso Nacional. O Congresso, eu volto a frisar, o Congresso Nacional não está à altura das demandas da nação. Quer fazer coisa demais e não dá conta do recado. Fizeram uma votação confusa, votando de uma maneira realmente atribulada a questão dos royalties, que emperrou no Supremo Tribunal Federal. Então está lá parado uma possibilidade de receita de 3 bilhões aprovada pelo parlamento, mas que a gente não consegue executar. E Minas Gerais perdeu 400 bilhões com essa paralisação. Os municípios mineiros deixaram de arrecadar 400 milhões. A questão do royalties do minério. A questão está emperrada também no Congresso Nacional, que não vota, que não decide, como sempre. E nós estamos tendo uma perda no Brasil acumulada de 4,6 bilhões de reais, e Minas está deixando de receber 660 milhões de reais, porque não se vota. O marco regulatório não se regulamenta a matéria, causando esse prejuízo para o país. As perdas acumuladas no IPI, que o governo, para poder estimular a economia, desonera o IPI. Foram 4 bilhões no Brasil e 567 milhões só em Minas. O imposto de renda, 653 milhões no Brasil e 93 milhões para Minas Gerais, que os municípios deixaram de arrecadar. As perdas com a transferência dos ativos de iluminação pública, nós tivemos que brigar muito. Queriam enfiar a goela abaixo dos municípios a responsabilidade de administrar todos os postos de iluminação das cidades, tirando uma tradição de anos e anos feita pela CEMIC, obrigando que o município assumisse essa tarefa de uma maneira também atribulada, o que ia impactar em 30% a mais nas despesas que os municípios já têm hoje, com a manutenção da energia elétrica. Felizmente, a briga da IMM e de outros órgãos deu certo. A ANEEL acabou por adiar por 1 ano para todos os municípios essa providência. Não resolve o problema, porque daqui a 1 ano o abacaxi cai na mão dos prefeitos de novo. Mas nós ganhamos 1 ano para continuar brigando, para suspender definitivamente essa bobagem de querer enfiar a goela abaixo dos prefeitos essa questão da iluminação. Vamos apresentar aqui como exemplo alguns programas. É importante isso para que a população entenda as dificuldades que os municípios passam. Da contrapartida, a gente ouve muito dizer, e a imprensa muitas vezes dá a notícia sem dar os detalhes, e isso faz com que a população não compreenda direito, o programa do governo federal para a saúde da família,
o programa do Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, são programas bancados sim pelo governo federal, mas que exigem contrapartida do município, senão esses programas não acontecem. E essa contrapartida muitas vezes é direta, porque o município tem que colocar dinheiro, ou é indireta, porque o município tem que colocar funcionário e estrutura sua à disposição do programa para ele poder acontecer. E não é remunerado, e quando é mal remunerado, é mal compensado com esse esforço que faz. Então, no programa Saúde da Família, os municípios entram com 67% da contrapartida do município. O programa Saúde Bucal, os municípios entram com 65,7% do programa. O governo federal entra com a parcela menor, quase um terço só do programa, e os municípios têm que arcar. Só que quando o programa foi criado, há uma década atrás ou mais, a participação do governo federal era grande. O governo federal era o contrário, dava 60%. Com o passar dos anos, o governo federal foi encolhendo a verba e os municípios tiveram que aportar mais. Hoje está esse quadro insustentável, nós estamos bancando o programa federal e o prefeito não tem como sair do problema, porque ele não vai acabar com o programa que já existe há 10 anos e que atende a população, e o ônus está todo sobre o município. Na questão dos agentes comunitários, a contrapartida dos municípios é de 62%, o CRAS é 63%, o CRES é 52%. O governo federal muitas vezes dá o dinheiro para a construção física da creche, do CRAS, mas não dá o dinheiro suficiente para o custeio, para a manutenção do dia a dia, e sobrecarrega o município, que tem que bancar o programa criado pelo governo federal, onerando ainda mais os municípios desses programas sociais. O programa de assistência farmacêutica, por exemplo, o valor inicial dado pelo governo federal era de R$ 1,86, que já era pouco, mas era R$ 1,86. Isso em 2010. Hoje, em 2013, o valor pago pelo programa unitário é R$ 1,86, com uma defasagem de 22%. Tem 3 anos que não há reajuste. E essa diferença é o município que acaba pagando, sem perceber que está pagando, porque o sistema não para de funcionar. Assim também o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O preço unitário era 13 centavos. Imagina se isso consegue custear alguma coisa. Já era pequeno o valor. Isso em 1995. Passou aí esse tempo todo e hoje o valor é 30 centavos, com uma defasagem de 23%. E quem banca a diferença é o município. O programa de erradicação do trabalho infantil, o valor inicial em 2008 era R$ 500. O valor atual, nesse tempo todo de 2008 até agora, não houve correção, continua R$ 500, com uma defasagem de 28%. O programa Bolsa Família, o índice de gestão descentralizada, que é o dinheirinho que o governo dá para a gente poder fazer o trabalho de cadastramento e gerenciamento do programa, era R$ 2,50 em 2006. Hoje é R$ 3,25. Já não vale quase nada, com uma defasagem de 18%. O valor é pequeno e ainda tem defasagem. E quem banca tudo isso são os municípios, são os prefeitos. Agora nós temos algumas medidas que estão em andamento no Congresso Nacional que vão gerar impacto direto para os prefeitos agora, a partir de janeiro. E ninguém leva em conta isso, ninguém faz conta no papel e ninguém diz de onde vai sair o dinheiro. O piso do magistério, que está previsto para vigorar a partir de janeiro, é de 19% o aumento. O FPM vai subir 6%. E nós vamos ter que pagar o aumento do magistério de 19%. O governo faz o cálculo, o Ministério da Educação faz o cálculo, com base na estimativa de receita. Lançou a cesta que compõe o Fundeb, é feita de vários impostos. O governo no início do ano calcula que vai ter aquela arrecadação e calcula o índice. Só que hoje todos nós sabemos que a receita prevista não foi atingida. O governo desonerou, a receita caiu e na hora de calcular o aumento, eles não levam isso em conta. Coloca o valor cheio, como se nós tivéssemos recebido toda aquela receita prevista. E causando essa distorção, gerando expectativa no magistério
e colocando todos os municípios brasileiros numa grave dificuldade, porque pouquíssimos vão ter condições de arcar com esse valor de 19% de aumento a partir de janeiro. Não estamos aqui contra o aumento das professoras, precisamos deixar isso claro. Todos nós lembramos com saudade daquela primeira professorinha que nos ensinou o beabá. Queremos que as professoras sejam muito bem pagas para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas é preciso que o Congresso Nacional tenha mais responsabilidade. E na hora de fixar valores, busquem também o dinheiro correspondente, para que a gente possa executar a lei dentro daquilo que é possível ser feito. O impacto desses 19% no Brasil inteiro vai ser 9,5 bilhões de despesa que os municípios vão ter que assumir no Brasil. E só Minas Gerais, que perdeu 1 bilhão com desoneração do FPM esse ano, vai ter um gasto adicional de 1 bilhão e 100 milhões para arcar com esse valor para o magistério. Parece que o Congresso Nacional não está nesse país, está em outro planeta. Deve estar legislando lá nos Estados Unidos ou no Japão, onde tem muito dinheiro. Não é possível. Estão fora de sintonia da nossa realidade. O aumento do salário mínimo, que vai impactar na folha de todos os prefeitos do Brasil, porque ninguém pode receber menos que o mínimo, vai gerar um impacto nas prefeituras brasileiras de 2,7 bilhões no ano que vem. E só em Minas, a repercussão será de 324 milhões de reais. Nós temos em Brasília algumas pautas, algumas reivindicações, como o aumento de 2% do FPM, que é a PEC 39, que daria no Brasil inteiro um ganho adicional de 6,8 bilhões, e só Minas teria um acréscimo de 1 bilhão. A regulamentação da emenda constitucional 29, que daria um ganho para o Brasil, para os municípios do Brasil, de 5,4 bilhões, sendo que 760 milhões seriam destinados a Minas Gerais, para os prefeitos de Minas Gerais. Temos também nessa nossa pauta em tramitação no Congresso Nacional a regulamentação da Lei Complementar 116, que esse projeto é um projeto importantíssimo, porque ele melhora a receita dos municípios, mas não tira dinheiro da União nem do Estado. É uma maneira criativa que os municipalistas encontraram de reforçar o caixa dos municípios. A questão do leasing, a questão do cartão de crédito e devolução de material de construção. Hoje, quando o cidadão compra aqui em Belo Horizonte alguma coisa, o imposto pago do ISS vai para a sede da empresa do cartão de crédito, uma cidade lá no interior de São Paulo. Não aonde acontece a operação do serviço. Nós queremos mudar isso. O imposto vai ficar onde é feita a compra, porque aí o município que consegue movimentar, ele tem a receita correspondente ao serviço que ele prestou. E não a empresa que está lá no fim do mundo, sediada numa cidade do interior que ninguém sabe, que ganha o dinheiro sem fazer nada. E esse dinheiro todo fica concentrado lá. Nós estamos pedindo para redistribuir. E isso acontece também com leasing, com cartão de crédito e na questão do material de construção, porque as obras também é uma confusão, porque tem a parte de pessoal e a parte de material. Nós queremos reequacionar essa questão. Resultado, o projeto está lá em Brasília e não sai do lugar, não anda, porque parece que os deputados federais não entendem essa lógica e não compreendem que é preciso avançar nessas questões. Não é à toa que o povo foi para a rua, porque quando olha para o Congresso Nacional, vê que nada funciona. Então o povo vai para a rua diretamente. Isso é a desmoralização do Poder Legislativo Nacional, que deveria representar os anseios do povo e não consegue, e está sendo atropelado pela realidade. Essa é a triste realidade dos fatos hoje em dia. O encontro de contas previdenciárias, a dívida dos municípios com a Previdência é de 72 bilhões de reais. O crédito que os municípios têm a receber é de 40 bilhões, nós queremos fazer um encontro de contas. Por que nós temos esse crédito lá? Porque quando foi feita a Constituição, houve a compensação previdenciária entre o Instituto Geral e o próprio, e também a questão das dívidas. Porque tem dívidas dentro desses 72 bilhões que são cobradas de 10, 15, 20 anos atrás. São dívidas que o Supremo Tribunal Federal e a nossa legislação já disse que estão prescritas. Nós não devemos esse dinheiro e estamos pagando parcelamento mês a mês, computando esse valor já prescrito. Queremos levantar o que nós pagamos indevidamente e abater no que temos a pagar para frente. E o governo não aceita essa conversa.
está aí sufocando. 77% das prefeituras mineiras devem ao INSS, devem à Previdência. E nós não conseguimos encaminhar num encontro de contas para que o prefeito não venha pedir favor, não. Colocar o que ele tem de crédito e abater na dívida. E não aceitam isso. E nós falamos, brigamos, e a coisa não acontece. Até decisão do Supremo Tribunal Federal tem, e essa decisão não é executada. A criação de mecanismos de compensação às medidas desoneratórias. Nós precisamos compensar toda vez que o governo tirar dinheiro do FPM. Essa compensação tem que existir. Nós já mostramos que o governo tem 2,5 trilhões de reais. Tem que remanejar dinheiro de outro lugar para compensar toda vez que ele diminui o repasse de verba para os municípios. Isso também está no Congresso Nacional e não anda. Os pisos profissionais estão aí, como eu disse, o piso do magistério, está na pauta do Congresso Nacional, o piso do agente comunitário, que é uma figura extraordinária, porque ele vai de casa em casa, tem que receber bem sim, e o piso tem que ser esse valor que eles querem dar, mas o Congresso tem que dizer de onde vai sair o dinheiro, que o orçamento da União é que vai custear esse aumento, e não julgar nas costas do prefeito a responsabilidade daquilo que eles decidem lá. E veja que absurdo, a centralização no Brasil hoje é tão grande, mas tão grande, que até o salário do agente comunitário que trabalha no seu município é o Congresso Nacional que decide. Então, para que Assembleia Legislativa? Para que Câmara Municipal? Se tudo é resolvido no Brasil. Não resolve nada. Porque quer resolver tudo e não dá conta do recado. Federação é sinônimo de descentralização. Quando a gente fala federação, é justamente para evitar esse tipo de transtorno. Um país grande como o Brasil não pode obrigar que o prefeito lá do sul, a 2.500 quilômetros da capital, um prefeito lá do norte do Amazonas, tenha que ir a Brasília para poder discutir o salário do seu agente de saúde. Isso é o fim do mundo. Não se governa um país desse jeito. É essa centralização nefasta que está fazendo com que o serviço público no Brasil não funcione, com que os poderes da República não deem conta do serviço. Está aí o Supremo Tribunal Federal assoberbado de ação. Está o governo federal cheio de programas que não consegue gerir, e está o Congresso Nacional cheio de projetos que não consegue votar, porque querem absorver as competências dos estados e a competência dos municípios, transformando o estado em província e transformando os municípios em repartição pública federal. Nós estamos nos transformando em meros executores de política federal. É mais fácil fechar a prefeitura, acabar com a eleição municipal e nomear um servidor público federal para administrar esses programas, porque não tem capacidade para fazer nada, não tem autonomia para fazer nada. Então, para que fazer esse teatro democrático de eleger prefeitos, câmaras e gerar no povo uma expectativa que não vai acontecer, porque tudo é decidido no Brasil. Agora está no Congresso Nacional para ser votada, aí eles votam rápido, a chamada Lei de Responsabilidade da Educação. Essa lei quer estabelecer índices para que os prefeitos e os municípios tenham que atingir aquele índice. E o município que não atingir o índice, o prefeito comete improbidade administrativa e fica inelegível por 5 anos. Essa que é a pena que está na lei. Imagina. É muito fácil botar essa lei lá e exigir que o município atinja uma meta. Mas para o município atingir a meta, ele precisa de dinheiro do Fundeb que não chega. Ele precisa de dinheiro de transporte escolar que não chega. Ele precisa de dinheiro para merenda escolar que chega a pouco. Ele precisa de pagar melhor o professor com dinheiro do governo federal. Aí o prefeito tem que estar para a cadeia. E o que acontece com o ministro? E o que acontece com o governo federal? Com os tecnocratas de Brasília que mandam no dinheiro? E o que acontece com o deputado que vota essa lei? Ficam lá de beleza assistindo como se não fossem os responsáveis por nada. Nós, prefeitos, no aspecto da educação, somos os que temos menos culpa no cartório. Porque toda a educação nacional está na mão do governo federal através das universidades. O segundo grau, o ensino médio, o antigo segundo grau, está na mão dos estados. E cabe aos municípios o ensino fundamental, a parte mais frágil, inicial do sistema, e é a que menos recebe dinheiro. É a que menos recebe dinheiro. E é a mais cobrada. Agora está sendo a mais cobrada com essa lei de responsabilidade. Nós, vamos dizer ao Congresso Nacional, nós concordamos sim.
Mas é preciso colocar todas as instâncias da educação como corresponsável pela penalização se o índice não for atingido. Vai o prefeito para a cadeia, mas vai também o secretário de Estado, vai os tecnocratas do MEC, vai o ministro e vai quem vota o orçamento e que não coloca o dinheiro no prefeito poder de educação. Aí não tem problema. Vamos criar um cadeião para colocar todo mundo lá. Aí está certo. Mas querer dizer que a culpa é do prefeito, isso é um absurdo, é um assinte ao municipalismo, é um assinte à realidade brasileira. Parece que esses parlamentares estão realmente fora do planeta, estão na Lua, porque esse não é o Brasil real que está aqui no dia a dia, batendo na nossa porta, em cada prefeitura, em cada câmara, em cada município brasileiro. Essas são algumas das poucas colocações que fizemos aqui. E nós precisamos ficar atentos, porque tudo isso, o que é benefício para os municípios está parado. O que é contra os municípios, e onera os municípios e penaliza os municípios, anda. É uma luta inglória, é uma luta difícil de fazer. A Constituição de 88 fez uma inovação. Tradicionalmente, qualquer país que é uma federação, tem a União Federal e tem os estados. O Brasil inovou. Em 1988, colocou os municípios como partícipes da federação. Então a Federação Brasileira, ela tem a União, tem o Estado e tem o município. Acontece que a Constituição de 88, que foi a Constituição cidadã, uma Constituição democrática, que colocou fim ao período autoritário militar no Brasil, ela quebrou realmente o autoritarismo, restabeleceu a democracia, que nós estamos disputando aqui, trouxe a liberdade, mas não conseguiu quebrar com a centralização construída no período militar. Os militares, pela própria natureza da sua formação, são centralizadores, planejam tudo e transformaram o Brasil num país todo planejado, tecnicamente, com a burocracia mandando e organizando o Brasil. Quando a Constituição de 88 redemocratizou e colocou os municípios como entes da federação, a Constituição Federal não conseguiu quebrar a centralização encastelada nos técnicos de Brasília que continuaram a mandar. Então nós democratizamos o país, mas não quebramos essa burocracia lá. E nós estamos pagando o preço. O outro problema que a Constituição de 88 trouxe foi que quando ela criou esse novo modelo federal, colocando o município como partícipe, colocou o município de uma maneira distorcida. De uma maneira distorcida por quê? Porque a federação, ela tem que ter. Federação, como eu disse, é sinônimo de descentralização. Então você tem que combinar as coisas. O Estado participa das decisões através do Senado. Cada Estado brasileiro tem 3 senadores, não importa o tamanho do Estado. Pode ser um Estado grande como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, como o Estado pequeno do Amapá, de Rondônia, a Paraíba, tem direito a 3 senadores. Todos os Estados sentem em pé de igualdade em Brasília. E se houver alguma atitude do governo contra os Estados, de uma maneira mais dura, o Senado pode segurar, porque a voz do Estado está ali, e todos os Estados pequenos podem se reunir, e são muitos, e conseguem então barrar qualquer medida. Mas nesse pacto federativo, onde é que está o prefeito? Onde é que está o município? Nós não temos voz no pacto federativo. Os municípios não são tratados em pé de igualdade. Nós temos que fazer isso que estamos fazendo aqui hoje. Mobilização, reunir todo mundo aqui, fazer marcha Brasília, gritar. E isso é impossível de dar resultado. Por quê? Porque as matérias do Congresso Nacional são votadas todo dia, toda hora. O governo federal toma providência toda hora. Nós não temos condição de estar em Brasília 24 horas acompanhando tudo. É impossível. E aparecem aquelas emendinhas, aqueles projetos de última hora, que pega todo mundo de surpresa. Então nós precisamos mudar esse modelo. O municipalismo brasileiro, os municípios brasileiros precisam ter um espaço e precisam ter voz institucionalizada no Pacto Federal, em Brasília, para ser ouvido. E nós vamos começar uma campanha, e isso já estamos conversando com os outros estados, para que seja criado o Conselho Nacional de Municípios. E toda providência do governo federal, e toda providência, toda matéria a ser votada pelo Congresso Nacional, tem que pelo menos ouvir a opinião desse Conselho. O Conselho tem que opinar, nós não queremos mandar, não queremos governar, não queremos travar, queremos ser ouvidos. Os prefeitos mineiros, os prefeitos brasileiros, no dia a dia, nós temos muitos sinais tecnocratas, que acham que sabem tudo, não sabem nada. Quero ver um burocrata de Brasília ir lá no norte de Minas, conviver com a seca
e dizer para o cidadão que não tem água, que não tem caminhão pipa para levar, porque não tem dinheiro para gasolina. Como é que ele resolve isso lá em Brasília? Como é que ele enfrenta? Nós enfrentamos, somos prefeitos, ganhamos a eleição, disputamos a eleição, governamos, somos criativos. E apesar de tudo, acreditamos que é possível fazer algo de bom para o nosso povo. Nós temos muito a ensinar essa gente lá. E nós, com o nosso ensinamento, com o nosso aprendizado diário, nós podemos levar muitas ideias boas e fazer com que esses 2,5 trilhões de reais que está no orçamento renda muito mais em favor da nossa gente. É isso que a gente quer, ser ouvido. Então esse Conselho Nacional de Municípios seria um órgão municipalista que em Brasília estaria permanentemente em contato com os órgãos do governo. Aí sim, os municípios passam a ser entes federativos e deixam a condição de indigentes da federação, que é o que hoje a gente vive como realidade no Pacto Federativo Brasileiro. Precisamos migrar da situação de indigente para a situação de ente federativo, que tem voz ativa na formulação das políticas públicas brasileiras. Mas, se o governo federal e também o Parlamento Nacional têm responsabilidade nessa revisão, nós precisamos aqui dizer também que são corresponsáveis outros órgãos do governo, do Estado Nacional, como o Poder Judiciário e como o Ministério Público. É preciso que a gente faça essa abordagem também. Nós entendemos que o Ministério Público é um órgão fundamental na República Democrática Brasileira. É preciso ter, é um órgão que faz o papel de fiscal da lei, que defende o direito coletivo daquele que muitas vezes não tem como defender a sua questão e a sua demanda. Eles são garantidores da ordem democrática, mas como garantidores da ordem democrática e como fiscais da lei, eles têm que ficar dentro da medida deles. E não querer, como alguns querem, ultrapassar essa linha e sentar na cadeira do prefeito para governar. Não é possível isso. Se querem assumir o governo do município, que peçam licença do cargo, que venham disputar a eleição, que vai pedir voto, que vai subir no caminhão para fazer comício, que assuma compromisso popular, ganhe a eleição, aí sim vai governar. Vai querer usurpar a cadeira do prefeito, as prerrogativas constitucionais da democracia brasileira, que coloca o município como ente federativo, que mobiliza 200 milhões de brasileiros no dia da eleição, que faz com que os brasileiros entrem numa fila para escolher o seu governante, e depois o outro vem, sem legitimidade popular nenhuma, querer usurpar essa legitimidade dos prefeitos? Não. O Ministério Público precisa fazer uma revisão da sua atuação em alguns setores. Alguns setores é preciso, para respeitar essa função, essa atribuição. E é preciso mais. É preciso que na hora de cobrar dos prefeitos, que eles também entendam que nós somos executores das políticas, mas nós não somos os formuladores da política e muito menos os financiadores. Quando eles cobram do prefeito uma atitude, eles vão no ponto mais fraco. Isso é uma covardia. Por que não vão em cima do Estado e da União? Por que não cobram de quem tem 2,5 trilhões de reais para colocar o dinheiro devido no determinado programa social? E ficam pressionando os municípios e os prefeitos, porque são o elo mais fraco da corrente. Não podemos aceitar isso, temos que reagir democraticamente e demonstrar que essa atuação não contribui para o equilíbrio democrático, porque distorce ainda mais, favorece ainda mais esse desequilíbrio federativo que nós vivemos. Outra questão está no Poder Judiciário, que sofre como nós. As leis processuais são antigas, são confusas, fazem com que os juízes tenham uma enorme dificuldade para julgar. A máquina judiciária precisa de dinheiro também, e não favorecem o Poder Judiciário, que fica assoberbado de ações e não dá conta do recado muitas vezes. Fica o Congresso Nacional, fica o Supremo Tribunal Federal, tendo que decidir questões de governo, como se ele fosse o governante, porque os poderes que tem que governar não dão conta do recado, vai tudo para o Judiciário. O Judiciário tem que assumir a função de governar. Isso também causa uma distorção enorme, sobretudo na saúde, quando um festival de liminares, mandando internar, mandando comprar remédio, não leva em conta que o dinheiro vem de Brasília, que o dinheiro vem de lá, e manda bloquear a conta do município para poder pagar a conta, criando um tumulto na já difícil gestão da saúde e causando uma grande injustiça, porque manda aquele que tem dinheiro para contratar advogado furar a fila do SUS, receber na frente, prejudicando aqueles pobres coitados que estão às vezes meses e meses esperando para ter dinheiro. É
preciso fazer também essa análise. O judiciário precisa também entender que essa questão perpassa pelos outros órgãos e instâncias. Essas questões todas estão colocadas. Nós estamos aqui hoje para trazer essas informações. Tivemos em Brasília, essa semana, tivemos quase um confronto dentro do Congresso Nacional, quando os cerca de 1000 prefeitos que estavam lá pediram audiência ao presidente da Câmara e não tivemos a garantia de que seríamos atendidos. Então os prefeitos indignados se reportaram para dentro da Câmara dos Deputados e se direcionaram ao gabinete do presidente e tentaram no primeiro momento barrar a ação dos prefeitos, como se a gente estivesse ali fazendo algo completamente ilegal. Estavam pedindo apenas uma audiência. 1000 prefeitos do Brasil inteiro querendo conversar com o presidente da Câmara e tivemos que enfrentar segurança na porta. Isso causou uma indignação muito grande, um protesto muito grande. E ficou decidido em Brasília que no ano que vem nós vamos fazer pelo menos 3 grandes mobilizações. Uma em março, no dia 18, uma grande marcha a Brasília, logo no início dos trabalhos legislativos, para nós mostrarmos realmente aquilo que vai acontecer e aquilo que a gente quer. Em abril, vamos repetir movimentações como essas que estamos fazendo aqui nos estados, e aí de maneira conjunta, todos os estados do Brasil fazendo isso. E no mês de maio, vamos fazer outra marcha a Brasília, mas uma marcha gigantesca. Vamos tentar que a grande maioria dos prefeitos do Brasil inteiro leve pelo menos um ônibus a Brasília, para nós colocarmos 10.000 pessoas na porta do Congresso Nacional, exigindo aquilo que é realmente dos municípios. E estamos discutindo a possibilidade de nós montarmos também, na esplanada dos Ministérios, um acampamento dos prefeitos. E vamos fazer um rodízio com os estados. Cada estado fica lá 15 dias, levando os seus prefeitos, fazendo um movimento, de modo que a gente ocupe a esplanada durante o ano inteiro, fazendo pressão e mostrando que a situação dos municípios é de temor. E Minas levantou e concordou. Adiantei que Minas iria participar desse movimento. E eu, como presidente, me disponho a ser o primeiro a dormir numa cabana na porta do Congresso Nacional para poder mostrar que Minas quebra o silêncio dessa vez, com um grito forte de seus prefeitos, pela revisão do Pacto Federativo e pela justiça entre os entes da federação, não em favor do município em si, mas para que o serviço público possa de fato representar aquilo que o povo brasileiro precisa. Não adianta ser a sexta economia do mundo se toda essa riqueza não chega na porta do cidadão. O povo foi às ruas há pouco tempo reclamar do serviço público e da classe política. Nós aprendemos com eles. Quem vai para a rua agora são os prefeitos. E vamos chamar o povo. Venham conosco, proteste, porque senão a sua cidade não vai melhorar. Vamos ao encontro do povo, fazer uma grande manifestação para rever o Pacto Federativo brasileiro. Muito obrigado, meu Deus.